igreja é um culto de preparação, é um culto onde é formado missionários e missionárias. E aqui é uma igreja missionária. Ali em Santa Terezinha, a igreja mãe de vocês, também é uma igreja missionária. Todas as tardes de domingo eu vejo irmãos evangelizando ali pelas praças de Santa Terezinha, ali pelas ruas de Santa Terezinha. Todos os domingos eu me encontro com estes homens, estas mulheres evangelizando, buscando almas para o reino de Cristo. E esta é a missão da igreja. A igreja ela tem que resgatar as almas perdidas neste mundo. Mas o que eu quero tratar nesta noite, do tempo que foi me proposto, é a unidade da igreja. A unidade da igreja. Aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, nós vemos Jesus, ele conversando com os seus discípulos, e ele começa a orar pelos seus discípulos, ele começa a falar com o Pai, e uma das palavras que ele pronuncia, uma das mensagens mais lindas, está neste capítulo 17. Jesus, ele ora por aqueles que vieram antes dele, por aqueles que estavam com ele naquele momento, e ele também ora dizendo: e eu não oro somente por estes que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer na tua palavra. Então Jesus, ele orou pela minha vida e pela tua vida, porque nós hoje estamos aqui porque cremos na palavra de Jesus, cremos que ele é o único que pode nos livrar do inferno, é aquele que morreu na cruz do Calvário e mudou a minha e a tua história. Aleluias. E aqui ele fala algo muito interessante: para que todos sejam um. Eu citei aqui um congresso que eu participei desde sexta-feira. O tema foi Somos Um. Foi este tema aqui. E quando eu recebi a minha camisa do congresso e vi este tema e comecei a preparar esta mensagem, eu disse: é isso mesmo que eu vou pregar. E o interessante é, 2 dias de congresso, 3 pregadores, nenhum se aprofundou no tema. E eu disse: será que é para eu pregar esse texto mesmo? Porque eu fiquei apaixonado por esse tema, Somos Um. E a gente acabou de ler o texto base. E eu disse: se um pregador do encerramento não citar o tema, é porque eu tenho que pregar essa mensagem amanhã lá na igreja congregacional. Aleluia. E aí, quando foi ontem à noite, o pregador pregou em 1 Samuel capítulo 16, a história de Davi. Aí eu disse: o propósito é teu, eu vou me aprofundar neste tema, eu vou orar, eu vou jejuar e vamos explanar as sagradas escrituras para a tua noite. Jesus, ele está falando aqui, porque Jesus, nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo, a Santa Trindade, o Deus uno e trino, o nosso Deus, o nosso Senhor, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são um em essência. Dentro da Bíblia Sagrada, até mesmo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós já vemos o Deus uno e trino, o nosso Deus trabalhando. No versículo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. Nós já vemos o Deus Pai. Aí o versículo 2, nós já vemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia-se ou pairava sobre a face das águas. Aí no versículo 3, nós vemos a palavra, o Verbo, Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando na criação, no versículo 1, o Pai Criador está ali. No versículo 2, o Espírito Santo, ele está ali. E no versículo 3, a palavra, que é Cristo, o Verbo de Deus, está sendo liberado.
Porque o haja, a palavra, é o próprio Cristo. E nós vemos, e eu faço uma analogia agora, para entendermos um pouco, do capítulo 1 do Evangelho de João, já começa. No princípio era o verbo, a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Trindade, o nosso Deus, Ele trabalha em unidade. Então a igreja, que é a sua noiva, a igreja, que é a sua representante na terra, ela também tem que trabalhar em unidade. A igreja, para avançar, ela tem que trabalhar em unidade. Nós, em Cristo Jesus, temos que ser um, porque nós somos um corpo. E eu já trago algo para a nossa edificação. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte. Nós separados, você irmão, você irmã, na sua casa, você é membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Mas nós, quando nos reunimos para adorar o nosso Deus, para celebrar o nome dEle, nós somos o corpo de Cristo na terra. E um corpo, ele só funciona se tiver um cabeça. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Um corpo, o braço do corpo, ele só se movimenta se tiver uma cabeça controlando tudo. Eu só ando se eu tiver uma cabeça e um cérebro controlando os meus passos. Da mesma forma é a igreja de Cristo na terra. A igreja é a missionária de Deus na terra. Cristo é o cabeça. Se eu e você fazemos parte do corpo dele, nós devemos estar conectados ao cabeça. Porque a igreja, ela só anda, ela só avança, ela só fala, ela só se movimenta, o trabalho só cresce se estiver conectado com o cabeça, que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele está exortando os seus discípulos: vocês têm que ser um, assim como eu e o Pai somos um. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham com unidade. E muitas das vezes nós, seres humanos, não queremos trabalhar em unidade com o nosso irmão. Mas a igreja, ela só avança se eu trabalhar em unidade. Porque não adianta eu dizer ser igreja, mas eu não trabalhar em unidade com o meu irmão. Não adianta eu dizer eu sou um missionário, eu sou um agente de missão, eu gosto de evangelizar, mas se um irmão chegar para mim e dizer: eu quero evangelizar contigo, e você olhar para ele e dizer assim: não, comigo tu não vai evangelizar não. O que é que tu estás fazendo na tua vida, crente? Tem que ter unidade, tem que saber separar as coisas. Não, é porque fulano brigou com um parente meu, fulano é intrigado de fulano. Mas você é uma nova criatura. Você é um missionário de Cristo. Você tem que deixar as coisas de lado e seguir avante dizendo: eu e você tinha uma treta no passado, mas agora eu fui transformado e eu quero evangelizar. Bora comigo. Bora comigo, bora fazer a obra, bora pregar o evangelho, bora resgatar almas. Aleluia. É isso que a Santa Trindade quer que a igreja seja na terra. Jesus, ele está falando: como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Eu vou falar algo, isso aqui não é heresia, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. O que está sendo pregado é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela está sendo explanada, quando estamos fazendo uma exposição bíblica, o mensageiro que está pregando, trazendo a mensagem, ele é o primeiro que apanha. A mensagem primeiro
tem que impactar quem está falando para depois impactar a igreja. A mensagem primeiro tem que ser para mim, para depois ser para a igreja. E o que é que Jesus está falando aqui? Se eu e você somos unidos, eu olho para um irmão e digo: irmão, eu estou querendo evangelizar hoje, vamos comigo? E ele diz: bora, estou dentro. Aí chega outro: bora, vou também. Pronto, vai os três. E se chegar mais, na obra de Deus sempre tem lugar para mais. Sempre tem lugar. Porque olha a obra que Cristo estabeleceu na terra. Olha a igreja estabelecida na terra. Jesus, ele disse certa vez a Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem poder sobre uma igreja unida. O inferno, ele não tem poder sobre uma igreja unida em Cristo. Se eu e você estamos conectados com a cabeça da igreja, o inferno não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pode se levantar demônio, pode se levantar homem para tentar impedir o avanço da obra, mas não vai impedir. Por quê? Porque nós estamos edificados numa rocha, e esta rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A igreja unida é a representação de Deus na terra. É a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na terra. Porque ambos são unidos, então eu e você temos que ser unidos também. Porque o Pai, ele tem um atributo do Filho, o Filho tem um atributo do Pai, e o Espírito Santo tem um atributo de ambos. Atributos divinos. Eles trabalham em unidade dentro da igreja. Eles trabalham em unidade em nós. Nós, assim como eles, que são um, nós devemos ser um neles também. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês se unirem, viverem em unidade, como um corpo, como a minha noiva, vocês farão parte de mim também. Vocês serão uma parte do meu reino na terra. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que Jesus está dizendo. O mundo lá fora, as almas lá fora, vão olhar para a igreja. Sempre olham. Sempre olham. Independente da denominação, sempre olham para a igreja. O mundo lá fora está nos observando. O mundo lá fora nos observa tanto. Cada passo que eu e você damos, o mundo está observando. Cada palavra que sai da minha boca, o mundo está observando. Cada trabalho que a igreja realiza, o mundo está observando. E quando o mundo olha para a igreja e vê contenda, desunião, fofoca, calúnia, para que eu vou ser crente? Para que eu vou ser crente? Mas, irmão Elias, quando o mundo olha para uma igreja que vive unidade na comunhão com o Espírito Santo, eles dizem: aqueles crentes ali são diferentes. Eu sinto Deus na vida daquele irmão, daquela irmã. Eu sinto Deus na vida daquela igreja. Eu vou fazer uma visita, tem gente aí fora que está observando você. Sai nesta noite aí, ó, coloca alguma coisa na tua cabeça. O teu vizinho está te observando. Ele só está esperando tu dizer assim: vamos pro culto comigo. O teu vizinho só está esperando você dizer assim, ó: ei, bora fazer uma visita lá na igreja. Hoje é culto de missão. Hoje é culto de senhora. Hoje é culto de jovem. Ei, aí não posso ir não. Ah, pois está certo, mas você fez o convite. A semente foi plantada. Aí eu aprendo com o apóstolo Paulo, que vivia em unidade. Ele disse certa vez: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ei, eu e você, a gente trabalha na obra. Toda a igreja tem uma história na obra.
Não, eu não sou, eu não tenho capacidade de ser um missionário, eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Fulano tem, eu não tenho. Irmão, se Deus tem um chamado na tua vida, usa essa ferramenta que Deus te concedeu. Se Deus te chamou para levar, através do teu louvor, vidas vão ser libertas. Se Deus te chamou para pregar, pregue, irmão. Prega, não importa a circunstância. Prega na casa, prega na tua casa, prega na escola, prega na faculdade. Faz uma live, começa a pregar. Mas pregue e pregue o evangelho genuíno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o pregador vem pregar algo que está fora da Bíblia, nem vale a pena ouvir. Porque se o próprio Cristo, o maior missionário, ele honrou as Sagradas Escrituras, porque eu e você não vamos honrar. Jesus, ele pregava. Ele dizia: assim disse o profeta Jonas, assim estava descrito no livro do profeta Daniel, assim Davi falou, assim fulano fez isso. Ele sempre citava as escrituras. Aleluia. Porque é a escritura que tem o poder de transformar a minha e a tua vida. Porque a palavra, olha como é interessante isso. Jesus, ele é a palavra, a Bíblia que nós temos aqui. Alguns devem ter mais de uma. A Bíblia, aqui, é a palavra escrita. Jesus é a palavra encarnada. E a pregação é a palavra exposta aos ouvintes. Jesus, ele, quando estava aqui, ele era a palavra em pessoa. Ele era a palavra encarnada. Crente não acredita em reencarnação, mas crente acredita em encarnação. Jesus, ele se fez homem para resgatar eu e você do inferno. A mensagem do Evangelho é esta: que Jesus, ele padeceu pelos meus e pelos teus pecados. E nesse capítulo 17, Jesus, em forma de homem, ele está orando por nós, está orando por quem veio antes, quem estava com ele, mas estava orando por mim e por você também. E ele estava dizendo: Pai, que eles vivam em unidade. Irmãos, a unidade é necessária no meio do povo de Deus, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando você chegar na porta dessa pessoa com um folheto, a pessoa não vai nem esperar você dizer nada, ela já vai dizer assim: eu vou. Quando tu chegar, por causa do quê? Do teu testemunho. Porque o teu testemunho vai falar mais do que 1000 palavras. O testemunho do crente, muitas das vezes, fala mais do que uma palavra exposta por uma hora inteira. O meu e o teu testemunho, muitas das vezes, é uma mensagem tão grande, que as pessoas olham e dizem: eu tenho que aceitar Jesus, que eu quero ser que nem aquele rapaz. Eu tenho que aceitar Jesus, que eu quero ser que nem aquela irmãzinha ali. Muitas das vezes o testemunho vai falar mais do que 1000 palavras. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você crê nisso? Vós sois a luz do mundo. E que os homens, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Através da tua vida vai ter aquele blasfemador que vai glorificar a Deus, porque você é transformado. Você é transformada. Aí vai ter aquele incrédulo, aquele idólatra, aquele blasfemador que vai olhar para as tuas obras, que tu faz a obra em prol do reino, e vai dizer: ali é o verdadeiro homem de Deus. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus pelaquela igreja, porque desde que aquela igreja chegou no meu bairro, as coisas ficam
ficaram diferentes. Aleluia. Demônio que atormentava bateu em retirada quando a igreja chegou. Macumba que prevalecia bateu em retirada quando Jesus chegou, quando a igreja chegou. Porque a igreja, ela foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. A igreja tem a marca de Cristo. A igreja tem a marca. Onde a igreja chega, pode ter tráfico, droga, prostituição, idolatria. Quando a igreja chega, ela está marcada com o sangue de Jesus. E onde ela chega, começa as obras de macumbaria a serem desfeitas. A prostituição, quem se prostituía começa a ser liberto. Quem blasfemava começa a adorar. É esse o poder do Evangelho. Este é o poder. E a Bíblia diz, lá em 1 João, não vou lembrar o versículo, mas se eu não me engano é no capítulo 3 de 1 João, que fala assim, se os irmãos souberem podem falar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A igreja unida, o poder de Jesus Cristo se manifesta. E se manifesta na simplicidade, não precisa de muita coisa não. Precisa de muita coisa não, a igreja só precisa ser unida e sensível à voz do Espírito Santo. A igreja só precisa de unidade e ser sensível à voz do Espírito Santo e saber que quando alguém está pregando, não é o homem falando, mas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele testifica. Quando Jesus está falando, tu começa a sentir, é Jesus que está falando, não é o homem não. Não é o homem que está falando, não, é Jesus. Porque a obra tem crescido. As igrejas evangélicas têm crescido cada vez mais, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Quase todas as denominações evangélicas têm os seus missionários, os seus campos missionários. Praticamente todas as igrejas evangélicas têm uma secretaria de missões, os seus agentes de missões, têm um culto de missões para contribuir. E missão, eu aprendi que missão se faz de 3 formas: orando, contribuindo e indo. Se eu não posso ir, eu vou contribuir. Se eu não posso contribuir, eu vou orar para que a obra cresça, porque a obra ela vai crescer cada vez mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na hora que tu quiser trabalhar na obra, tem um lugar para você. Tem um lugar para você, jovem. Tem um lugar para você, irmão. Tem um lugar para você, irmã. Porque na obra sempre tem um lugar para mais alguém. Quanto mais trabalhador, mais a seara vai se expandir. Aí eu fico imaginando, os discípulos eles seguiram o conselho de Cristo tão por completo, que em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, só estava Pedro? Não. Só estava João? Não. Só estava Tomé? Não estava não. Só estava as mulheres que viram Jesus ressuscitado? Não. Estava 120 pessoas esperando a promessa se cumprir. E o que é que eu estou querendo falar? Eu não estou querendo falar de pentecostalismo. Eu estou querendo falar da unidade da igreja. Não tinha só um. Não estava tipo, Tiago estava aqui, por exemplo, Tiago e João, eu e o irmão Elias. A gente está aqui, o outro irmão estava ali na porta onde o irmão Ivanildo está, o outro estava lá na esquina, o outro não. Estava todo mundo reunido. Estava todo mundo unido, de mão dada, celebrando a Cristo e dizendo: Pai, cumpre a promessa do teu Espírito. Aí Jesus ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Por quê? Porque o propósito do batismo do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, não é para eu ficar pulando, para eu fazer isso. Pode dizer que sou mais santo do que outro, do que
tal, que tal. O propósito do batismo é para a obra crescer. O propósito do enchimento do Espírito Santo é para que a igreja avance. A igreja ela tem que avançar. Aí a igreja estava tão unida que quem estava lá fora olhou lá para dentro do cenáculo e disse: o que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo dentro daquele cenáculo? Quem é que está ali? Os discípulos estão ali escondidos. Ninguém sabe onde eles estão. Está todo mundo doido procurando. Cadê os discípulos? Vamos prender eles, que eles roubaram o corpo de Jesus. Aí eles estão lá, ó, no dia de Pentecoste, na festa da colheita. Eles estão lá dentro do cenáculo escondido, aparentemente com medo, mas eles estavam dizendo: olha, então, olha, isso aqui desceu agora, sério mesmo? Ó, eles estavam com muito medo. Eles iam ser presos, provavelmente mortos, mas o medo deles não impediu eles de ser uma igreja unida. O medo deles não impediu a unidade que eles tinham no partir do pão, na oração e na palavra que Cristo ensinou a eles. Aí está todo mundo lá com medo. Aí um olha para o outro. Eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: João, fica com medo não. Fica com medo não, eu estou aqui, meu irmão. Aí estão olhando para o outro e dizendo: se preocupa não. Eu sou incrédulo, mas a gente está aqui abraçado. Não se preocupa não. As mulheres abraçando umas às outras, na unidade, na comunhão. Aí 10 dias eles orando: desce o Espírito Santo sobre nós. 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 Aí quando um cansava, o outro olhava e dizia: intercede aí, que agora é minha vez de clamar. Porque é isso que é ser igreja. Isso que é ser igreja. Quando falta força em mim, vai ter força nele. Quando faltar força em você, vai ter força nela. Quando faltar força em você, vai ter força em quem está aqui. Essa é a unidade da igreja. Aí o que é que está acontecendo, irmãos? Eu já encaminho para o final. Estou orando 10 dias. E é Jesus lá no céu, olhando para a terra e dizendo: eles são uma unidade, Pai. Jesus está lá intercedendo pelos 120 ali. Jesus dizendo: era 500, mas só sobraram 120. E eles estão me clamando com sinceridade. Eu imagino Jesus ali chamando o Pai. Vem cá. Eu imagino Jesus ali, ele olhando assim, ó, pro Pai dizendo: Pai, olha a unidade deles. Pai, olha como eles estão clamando, Pai. Eles não têm contenda, eles não têm fofoca, eles não têm ódio, eles só têm comunhão e oração e palavra. Mas o que é que eles querem, meu filho? Eles querem o Espírito Santo, Pai. Eles querem receber da tua parte, Pai. Porque eu fiz uma promessa: eu irei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, e Ele testificará todas as coisas que eu tenho falado para vós. E quem é este? É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode receber, mas vós o conheceis, porque habita convosco, mas estará dentro de vós. Aleluia! Chega o nono dia, eles estão orando, talvez já cansados, com fome, mas não podem sair na rua porque vão ser presos. Aí chegou o 10º dia, eles oram assim: eu vou clamar pela última vez. Vamos se unir. E eu creio que todos deram a mão ali. Eu creio que todos deram a mão ali. Se você puder pegar na mão do seu irmão, não sou acostumado a fazer isso não. Se você puder segurar na mão do seu irmão que está do seu lado. Irmão, eles estavam dessa forma aí. Levanta a mão para ficar aí. Levanta a mão. Eles estavam reunidos de mão dada, clamando. E aí a Bíblia diz: e cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento,
diabo e seus demônios nos cercando. Mas aí quando a igreja está de mão dada, está orando, está almejando, Jesus e o Pai, o Espírito Santo está aqui conosco, e Jesus e o Pai lá no céu orando, dizendo: não vai tocar na minha igreja, não vai tocar no meu povo, não vai tocar. E quando eu e você estamos unidos, Jesus ele faz e você como a serva. É a tribulação vindo e você pulando. É a tribulação vindo, a luta, a perseguição e você saltando. Por quê? Porque o Espírito Santo faz você se desviar das afrontas, das perseguições, das tribulações. A igreja unida é uma igreja missionária na terra. Missões só vai avançar quando a igreja continuar, ter essa certeza que na unidade a obra vai crescer, na unidade almas vão se converter, na unidade Jesus vai libertar, na unidade Jesus vai transformar, na unidade Jesus ele vai batizar no Espírito Santo, na unidade Jesus vai abrir trabalho aqui, ali, e no dia do arrebatamento, quando formos arrebatados, Jesus ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Toma por herança o reino que está preparado para nós, desde a fundação do mundo. Se preocupa não, irmão. Continua chorando, continua com desejo missionário no teu coração, porque quem vai realizar esse sonho vai ser Deus. Deus vai levantar missionário, vai levantar missionária, porque na obra tem espaço para todo mundo. Na obra tem espaço para todo mundo. E deixa eu te dizer uma coisa e eu encerro agora. Que sejamos unidos como a Trindade para que a obra cresça. Sofra eu e você, mas a obra não. Não seja uma pedra de tropeço na obra, mas seja um trabalhador na obra, para que a obra avance. Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra. Aleluia.